Posso ler a palavra de Deus? Vamos lá, 2 Reis. Se estiver com dificuldade, vai passando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vem Josué, vem Ruth, vem Juízes, 1 Samuel, depois 1 Reis e 2 Reis. Capítulo 2, verso de número 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: os homens da cidade disseram a Eliseu: e eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. As águas eram o quê? Mais. E a terra era estéril. Verso 20. Ele disse: trazei-me um prato novo, e pondo nele sal, lhe trouxeram. Eu quero ajudar, depois que eu terminar a leitura, prepara para mim um prato, bota o sal em cima do prato. Deixa eu terminar a leitura. Está escrito assim, verso de número 21. Então saiu-lhe ao manancial das águas, e deitou sal nele. Ou seja, o manancial era a fonte. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não precederá daí morte nem esterilidade. Oh, glória a Deus. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vocês podem glorificar a Deus por essa palavra. Espírito de vida, dai-nos a revelação dessa palavra. E a todos que estiverem recebendo conosco, que o Senhor destrave bloqueios espirituais, que o Senhor alcance cada um deles com as tuas bênçãos e promessas, através da palavra de vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque essa mão na tua cabeça e diga: dai-me entendimento, Senhor, para receber a sua palavra. Glória a Deus. O texto vai dizer que Elias, ele passou a unção que estava na vida dele sobre o seu discípulo Eliseu. Eliseu agora, ele foi tomado pela unção profética, que é o ato de você profetizar. Sendo que na Bíblia existiam alguns profetas específicos, e a unção era passada para o próximo sucessor, como Elias fez com Eliseu. Sendo que em Atos dos Apóstolos, após Deus derramar o Espírito dele, que é o Espírito Consolador, e a Bíblia diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Oh, glória a Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, tanto homem, tanto mulher vai profetizar. Então naquela época quem profetizava era somente os profetas. Hoje todos nós temos esse poder de profetizar. Quem está entendendo? Aqui no culto eu profetizo, ou seja, 1 hora, 2 horas no máximo. Você recebe profecias. Quem me acompanha na live, nas redes sociais, acompanha as profecias através dos vídeos, das lives.
Mas você pode profetizar o tempo todo na sua vida. Ou seja, você precisa acordar profetizando, dizendo assim: esse será o melhor dia da minha vida. Amém? Quem já profetizou isso hoje? Então você tem que acordar profetizando: esse será o melhor dia. Todas as vezes que se inicia uma semana nova, eu sempre profetizo dizendo: essa de todas as semanas será a melhor semana. Oh, glória a Deus. Amém? Amém? Levanta as mãos assim e diga assim: essa semana será a melhor semana da minha vida. Glória a Deus. Então todos nós devemos o quê? Profetizar. Essas crianças abençoadas, todos os dias profetizam na vida delas, todos os dias. Será uma bênção, será uma bênção. Será profetiza, vai ter um futuro brilhante. Deus deu autoridade para os pais profetizar na vida dos filhos. Essa autoridade. Quantos de vocês têm filhos? Levanta as mãos. Independente seja criança, seja já adulto, casado, seja avó, já tem neto, mas Deus deu autoridade para vocês profetizar. Amém? Porque as pessoas dizem: mas eu só vou receber a profecia no culto. Muitas pessoas me titulam como profeta, porque todas as minhas mensagens é para profetizar a vida. As redes sociais é para profetizar a vida, mas você tem que aprender a profetizar. Você já viu, esses dias eu estava parando para perceber aquela propaganda o que é Casa Bet, do negócio de aposta de jogos. Aí a propaganda deles estava dizendo: profetiza. Quem já viu isso? Nunca viu, não? Já viu isso, Lucas? Profetiza. Quem já viu isso? Passando um anúncio na Rede Globo. Profetiza. Ou seja, até eles falando de um jogo de aposta, uma pessoa profetizar que ela vai ganhar. E muitas vezes nós que temos a palavra não entendemos que Deus se levantou para você profetizar. Amém? Então você vai começar o teu dia profetizando. Você vai iniciar o seu dia profetizando. Oh, glória a Deus. Amém? Traga aqui um prato de sal. Mas o que esse prato de sal tem a ver? Tudo a ver com essa mensagem. O profeta Eliseu mandou preparar um prato de sal. Mas por quê? Porque ele preparou o prato e colocou sal. A Bíblia diz que os homens daquela cidade, o texto que nós lemos, disseram: a cidade é boa, ela fica numa localização boa, mas, porém as águas são mais. Ou seja, aquelas águas que eram para produzir vida, porque água é vida. Água foi a melhor invenção de Deus. Aí você vê que o homem vai estragar e inventa um refrigerante, inventa um monte de tipo de bebida, tudo para estragar. Tudo que o homem coloca a mão é para estragar as coisas. Mas Deus já deixou aqui o líquido poderoso, a água. Isso aqui tem muito poder. Então, água representa a vida. Sendo que aquelas águas, elas estavam debaixo de morte. Estava debaixo de maldição. E debaixo de maldição, Deus vai dizer: as águas eram mais e a terra era estéril. Tinha morte naquela água. Nós estamos falando muito essa semana sobre morte. Existem pessoas que pensam que morte é aquela morte definitiva, morreu, acabou. Nós não estamos falando sobre esse tipo de morte, estamos falando da pior morte, que é a morte espiritual. Que é a pessoa viver vida, ela está em vida e vê os seus sonhos mortos, vê áreas da sua vida mortas.
projetos, teu casamento, tua finança. E aquelas águas, elas tinham espírito de morte dentro dela, por causa da maldição que havia naquela cidade. Mas o problema não estava nas águas, no rio, mas sim na fonte. Se uma terra, o que acontece quando você pega uma árvore e tira ela da terra? Ela morre. Plantou, cresceu, tirou, morreu. Porque a fonte dela é a terra. O que acontece quando você tira o peixe de dentro da água? Ele morre. Porque a fonte dele é as águas. Quem está entendendo? Então, quando uma pessoa se desliga de Deus, o que acontece com ela? Ela morre. Fisicamente, ela está viva, mas por dentro, ela carrega a morte. A Bíblia diz em Romanos 8, 22, que diz que o salário do pecado é a morte. Não está falando morte do corpo, está falando da morte espiritual. Aquelas águas tinham morte nela, e quando tinha morte, o texto vai dizer que, além de morte, ela era estéril. A terra estava debaixo de uma esterilidade. O fruto não produzia, as árvores não cresciam, não tinha produção naquela terra. A terra estava estéril. Quantas pessoas estão debaixo da maldição da esterilidade? Ela não consegue gerar, ela não gera resultado, ela não gera crescimento. Então o profeta Eliseu, sabendo da notícia, verso 20, ele disse: trazei-me um prato e pondo-lhe sal. Ele pegou o sal e colocou no prato. Então ele realizou um ato profético. O que ele disse? Pega-lhe o prato e coloca-lhe sal. Então saiu e foi ao manancial, que é a fonte. Porque tem coisas que você tem que resolver na fonte. Não adianta se ele jogasse o sal no rio, lá embaixo, na cascata, não tinha que ir até a fonte. Então tem coisas para você resolver, você precisa ir direto na fonte. Muitas das vezes, quando passamos por alguns processos, você logo procura as pessoas erradas. Quantas pessoas que você procurou que não resolveu nada na tua vida? Falaram que ia resolver, falaram que ia te ajudar, falaram que ia estender as mãos para você, mas não pôde fazer nada. Cuidado quando você estiver debaixo de um problema. Cuidado com quem você procura. Existem pessoas que, quando passa por alguma situação, já quer logo procurar o advogado. Aí o advogado é tomado pelo inimigo. Você está passando uma situação pior, ele arruma uma situação para tirar mais dinheiro de você. Isso acontece frequentemente. Existe um monte de aproveitadores do teu pior momento. Aonde que os golpes surgem? Quando alguém liga para você e diz assim: não, surgiu uma oportunidade de empréstimo, surgiu uma oportunidade para você receber tanto, mas você tem que fazer tanto. Então cuidado com quem você compartilha os seus problemas. Muito cuidado com quem você procura. Tem coisa que você tem que ir direto da fonte. Amém? Às vezes, o banco me ligou, vai direto lá no banco. Não, eu quero lá direto na fonte.
Se é o banco que me ligou, se tem uma proposta para mim, eu vou direto na fonte. Ah, mas eu vou direto no advogado. Não, vai lá direto no fórum para acompanhar, para ver. Você tem que ir direto na fonte. Ah, a pessoa falou de mim. Ah, manda um recado para fulano, ciclano. Não vai até a pessoa, vai direto na fonte para esclarecer. Então tem coisas que você tem que ir direto na fonte. E quem é fonte de todas as soluções? Deus. Às vezes você desabafou para a pessoa errada. Deus está dizendo, eu só queria que você desabafasse para mim. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu me comportava como menino. Eu falava como menino. Mas agora eu cresci. Você sabia que muitas das vezes a gente já velho, ele tem comportamento de meninos. E Deus está dizendo que chegou o tempo de amadurecer. Nesse amadurecimento, você já não confia mais em muitas pessoas. Na verdade, não devemos confiar em ninguém, a não ser no Senhor Jesus. Amém? Quando você tem um amadurecimento, você não sai desabafando, porque tem pessoas que só querem saber da tua vida. Ela vem com, não, pode contar comigo, estou aqui com você, o que você precisa, mas o propósito dela, a intenção dela é saber da tua vida. Algumas pessoas querem saber para te prejudicar, outras não, por curiosidade, porque quer saber, porque quer contar para outra pessoa. Aí você desabafa para as pessoas erradas. Dizendo assim, tudo que eu queria era que você fosse meu amigo. Tudo que eu queria que você desabafasse para mim. Tudo que eu queria que você contasse comigo, que você colocasse toda a tua confiança. Quem está entendendo? É necessário você ir direto na fonte. Diga comigo, o direcionamento de Deus para a minha vida é necessário eu ir direto na fonte. Eliseu, ele poderia fazer o ato profético lá embaixo no rio. Ele poderia pregar o prato e jogar o sal naquelas águas, mas ele disse, eu vou lá na fonte. E quando ele chegou na fonte, está escrito, verso 21, então ele deitou sal e disse, assim diz o Senhor, tornarei saudáveis estas águas, e já não precederá daí morte e nem esterilidade. Olha que forte. Ele repreendeu o espírito da morte. A morte que estava naquelas águas, aleluia, que havia morte nelas, Deus transformou em vida. Oh, glória a Deus. E Ele está dizendo para você, eu tenho águas de vida para você. Oh, aleluia. As águas que jorram no trono de Deus traz vida. Traz vida. Levanta as mãos para receber essa palavra e já comece a profetizar. O que Deus está trazendo para a minha vida é vida, é vida, é vida. Acabou a morte, acabou a morte. Deus está dizendo, eu tornarei a tua vida saudável. Aleluia. Eu tornarei a tua vida produtiva.